Ora, muito boa tarde a todos, aos mais de 40, para já mais de 40 participantes que estão a assistir à sessão. O meu nome é Nuno Corte Real, sou o diretor do curso Geral de Gestão e desde já agradeço a vossa presença, o vosso interesse pelo tema e eventualmente pelo programa. Esta é a terceira e última aula aberta sobre no âmbito do curso Geral de Gestão, iniciativas que todos os anos organizamos, e nesta sessão temos o prazer de contar com o professor João Pinto, a quem eu aproveito desde já para agradecer a sua disponibilidade em participar nesta sessão, que é docente do programa, para além de diretor da Universidade Católica, é docente deste programa, e portanto, enfim, todas as pessoas que acabarem por se frequentar o programa e que se inscreverem no programa terão a oportunidade de o conhecer. A ele e a mim também, um bocadinho melhor, uma vez que também, para além de diretor do programa, sou docente do programa. Nesta sessão escolhemos como tema falar de avaliação de ativos, portanto o tema é finanças. Naturalmente, uma das áreas do curso Geral de Gestão, que, como o próprio nome indica, é um programa generalista e, portanto, aborda todas as áreas funcionais de uma organização, não é? E, portanto, finanças é um dos temas, e, portanto, é de finanças que hoje vamos ter o prazer de falar. E vamos ouvir falar o professor João Pinto, que nos e vos vai ajudar, pelo menos alguns pessoas que não são da área da economia e da gestão, da área das ciências económicas e empresariais, e que são, no fundo, o público-alvo deste programa, são pessoas que não são da área da economia e gestão, mas disso falaremos no fim, se quiserem. Mas vão ver pela intervenção do professor João Pinto que, muitas vezes, o tema finanças é um tema que amedronta, né, quem não é da área, e que hesita, muitas vezes, em vir para um programa de gestão por causa exatamente desta parte de finanças, que é mais formalizada, etc. Vão ver que, como todos os temas na vida, há várias formas de os abordar, e a clareza com que vão ver o João Pinto abordar estes temas, no fundo, é simbólico da forma como todo o programa é administrado. Portanto, todos os docentes têm a noção de que este programa se dirige fundamentalmente a pessoas que não são desta área, e, portanto, estão bem conscientes disso. E, portanto, toda a abordagem, toda a desmultiplicação que é feita, toda a abordagem muito pragmática, e que esta sessão, de certa forma, já vai ilustrar, é esse o objetivo, desmistificam e tiram os receios a pessoas que são, nomeadamente, da área de letras e de outras áreas que não têm nada a ver com as ciências económicas e empresariais. Bom, eu vou já passar a palavra ao professor João Pinto, mas queria-vos, portanto, avisar que no final da sessão do professor João Pinto, que durará cerca de 40 minutos, quer eu, quer a Isabel Cruz, quer a Filipe Almeida, coordenadoras executivas do programa, vamos estar disponíveis, quer o professor João Pinto, se quiserem colocar questões sobre o tema propriamente dito, mas sobre questões relacionadas com o programa, com o curso propriamente dito, nós os três estaremos disponíveis para responder às questões que queiram colocar e, portanto, haverá uma fase de perguntas e respostas no final. Está bem? E, portanto, sem perder mais tempo e, mais uma vez, agradecendo a presença do professor João Pinto, nesta sessão, eu passo-lhe a palavra. Está bem? Muito obrigado a todos pela presença e pelo vosso interesse. E, João Pinto, a palavra é tua. Muito obrigado. Ora, boa tarde a todos. Antes de mais, dar-vos as boas-vindas e espero claramente que tenham tido umas boas férias e que estejam todos bem e com saúde. E venho falar-vos, como já perceberam, de um tema que é o tema da avaliação de ativos. Eu vou partilhar convosco aqui a apresentação que tenho aqui preparada.
Por isso, o tema desta aula aberta, por isso deste webinar, é a avaliação de ativos. E como não disse muito bem, estamos a falar de um tema da área de finanças. No curso de gestão, temos basicamente 3 módulos de finanças. Temos o módulo de finanças empresariais de base, que se quiserem dá aos participantes as ferramentas fundamentais e básicas para perceber deste tema, por exemplo, da avaliação de ativos, mas que introduz o tema das finanças empresariais. Depois temos o módulo da avaliação do negócio de instrumentos, onde este tema da avaliação de ativos é claramente core, e depois temos gestão de tesouraria, onde também os conceitos de cash flow e de fluxos financeiros são temas fundamentais e que compõem, se quiserem, aqui uma tripla de módulos de finanças. Por isso, a avaliação de ativos é o tema de hoje. Eu preparei aqui basicamente três secções. Primeiro, enquadrar o tema da avaliação de ativos, depois falarmos um bocadinho daquilo que são os principais modelos de avaliação de ativos, apenas uma introdução àquilo que será analisado nas sessões, e depois falar-vos um bocadinho sobre a avaliação de uma tipologia de ativos, que são os ativos reais. Estamos aqui a falar da avaliação de projetos de investimento, estamos a falar da avaliação de empresas, de negócios. Eu acho que é talvez a área mais fácil até de perceberem o que é que significa avaliar ativos e principalmente quando nós olhamos para os ativos e os conseguimos ver. Por isso, começando um bocadinho pelo enquadramento, quando falamos da avaliação de ativos, a questão crítica é, ok, o que é que nós queremos fazer? Nossa intenção é claramente definir ou determinar um valor para um determinado ativo. E isso leva-nos para um conceito de justo valor ou de valor de mercado de um determinado ativo, seja ele um ativo financeiro, seja ele um ativo real. A questão fundamental é, ok, qual é que é o valor do ativo e como é que eu chego lá? Ou seja, que instrumentos é que eu tenho, que passos é que eu devo seguir, que metodologias é que existem várias, e tentar perceber um bocadinho como é que nós lá chegamos. Só existe, ou só há necessidade de avaliar alguma coisa, um ativo, se for numa lógica de investimento, e por isso eu, quando pretendo perceber qual é que é o valor de uma empresa, qual é que é o valor de um ativo financeiro, como uma ação, como uma obrigação, a ideia é saber se tenho ou não tenho interesse avançar com um determinado investimento, se vou ou não vou investir, se vou ou não vou comprar esse mesmo ativo. E quando falamos do conceito de investimento, e o investimento vai desde, como eu vos disse, comprarem uma ação, uma obrigação, ou até no limite, fazermos um depósito a prazo num determinado banco. Sabemos que hoje a taxa é praticamente zero, mas vale o exemplo. Nós estamos sempre a falar de conceito de investimento e podemos olhar para ele sempre sobre 2 óticas, a ótica económica e a ótica financeira. E aqui é muito importante introduzir uma lógica económica, porque só conseguimos perceber qual é que é o significado de valor se percebermos a lógica económica das coisas. E por isso, o que é o investimento do ponto de vista económico? É sacrifício de consumo hoje, com a expectativa de no futuro podermos consumir mais. Essa é a lógica económica de investimento, é deixar de consumir hoje para consumir mais no futuro. E está sempre relacionado com um conceito fundamental, que é o conceito de utilidade. Por outro lado, nós temos a lógica financeira, que é a lógica depois que nos vai guiar a seguir nos slides, que é qual é que é o valor ou qual é que é a decisão de investimento numa perspectiva financeira. Tem que ver com a afetação de capital, porque estamos a falar de dinheiro, a ativos esses que no futuro vão ter a capacidade para gerar mais dinheiro, aquilo que nós chamamos de cash flow, e com base nesse dinheiro, nesses cash flows futuros, nós consigamos remunerar aquele capital que nós investimos. Ou seja, nós hoje investimos um determinado montante e a nossa expectativa é que no futuro consigamos recuperar não só o capital que investimos e ainda ter um retorno que pode ser, por exemplo, sob a forma de um juro ou de uma renda. Basicamente é isto. E por isso, quando nós
falamos em ativos, podemos estar a falar, tal como eu já tinha referido, em duas grandes tipologias, ativos financeiros por um lado, ativos reais por outro. Financeiros, estamos a falar das obrigações, estamos a falar de derivados, certamente que muitos de vocês já ouviram falar em swaps, em opções, em futuros, estamos a falar dessas coisas, e até um crédito bancário. Um crédito bancário é um ativo financeiro, um depósito a prazo é um ativo financeiro. Tudo isto são ativos financeiros. Isto por um lado. Por outro lado, nós temos os ativos reais, são os negócios, as empresas, os projetos de investimento, as estratégias de negócios, ou seja, tudo isto são ativos que estão no seio das empresas ou das organizações. Reparem que eu, do lado esquerdo, quando falo dos ativos financeiros, ou vos falei dos ativos financeiros, falei de três, deixei as ações de fora. E deixei as ações de fora por uma razão, é que uma ação é um título representativo de capital próprio de uma empresa, ou seja, avaliar uma ação equivale a avaliar uma empresa. E por isso é aqui que nós começamos a também a interligar aquilo que são ativos reais com os ativos financeiros, e é também da teoria financeira, ou se quiserem, da lógica da avaliação de ativos financeiros, que resulta um conjunto de modelos de avaliação que nos permite avaliar ativos reais. E por isso eu vou-vos dar os conceitos, se quiserem, da avaliação de ativos numa perspectiva de ativos financeiros, de base, e depois avançamos para a avaliação de ativos reais. Mas tudo aquilo que nós estamos aqui a tentar perceber, a lógica da avaliação, enquadra-se sempre naquilo que são as decisões de investimento, mais uma vez. E nós, quando estamos a avaliar um determinado ativo, quando vamos avaliar um determinado projeto de investimento, aquilo que nós estamos a dizer é, ok, quanto é que vale este projeto? E será que eu devo investir ou não? Quando é que eu vou investir? O que é que eu faço? Confronto sempre o valor daquele projeto, o valor daquele ativo, com o seu preço. E é daqui que resulta a decisão de investimento. Se o meu valor, ou se o valor obtido é superior ao preço daquele investimento, então eu devo avançar. Agora, se eu vou comprar alguma coisa por um determinado preço e esse preço é superior ao valor que isso tem para mim, então mais vale eu não investir, mais vale estar quieto ou procurar investimentos alternativos. Esta é a lógica que está sempre subjacente e por isso, para nós podermos avançar e tentar identificar quais é que são as lógicas ou as metodologias de avaliação, precisamos sempre de, primeiro, perceber o que é valor e o que é preço. Preço, se calhar, é fácil, não é? Quer dizer, qual é que é o preço de uma ação? Vamos ao mercado e vemos qual é que é o preço de um imóvel. Vamos ao mercado e temos vários imóveis e até temos o preço. Qual é que é o preço de uma obrigação? Sabemos em mercado. Qual é que é o preço de um conjunto de equipamentos? Ou se quisermos, vamos avançar com um projeto real para construir uma nova fábrica numa indústria qualquer. Se vamos avançar com a construção de uma nova fábrica, o que nós temos de saber é qual é que é o preço, quanto é que nos custa investir, construir aquela nova fábrica. E isso nós temos orçamentos que vão desde a construção da fábrica, à compra de equipamentos e por aí fora. Isso é o preço, é o nosso investimento base. E para decidirmos se avançamos ou não, cá está, precisamos olhar para o lado esquerdo da balança e saber qual é que é o valor desse investimento, o valor desse ativo. Eu tenho aqui basicamente dois conceitos, um mais académico, que é este primeiro, depois um mais prático, vou-vos mostrar no slide seguinte, mas para já vocês têm aqui uma definição de valor muito antiga. Estamos a falar de um senhor que chamado Bernoulli, de 1738, em que ele vem dizer que o valor de um qualquer ativo, se quiserem, de qualquer coisa, não está, ou não tem que ver, não está baseado no seu preço. Está assim baseado na utilidade que essa coisa nos traz. Por isso, o preço, se quiserem, está dependente da coisa em si, do ativo, do projeto de investimento, da empresa, do que for. Contudo, a utilidade que cada um tira desse ativo é que depende da pessoa que está a fazer a avaliação. Ou, por outras palavras, preço está definido, valor depende da utilidade que nós
conseguimos tirar e que, se quiserem, se falamos de uma empresa, daquilo que é a capacidade de uma equipa de gestão, por exemplo, retirar valor dos ativos dessa empresa. E se quiserem uma definição mais simples, de um senhor que já ouviram certamente falar, o Sr. Warren Buffett, que diz: price is what you pay, por isso o preço é aquilo que nós pagamos, e o value is what you get, por isso o valor é aquilo que nós conseguimos obter com esse ativo, pode ser financeiro ou real. Por isso, esta é a ideia central, por isso o preço por um lado, valor por outro. E o nosso objetivo aqui é avaliar, determinar este valor de ativos. Antes de avançar para a parte mais, se quiserem, de metodologias, acima de tudo e cada vez mais hoje em dia se fala do valor saindo da ótica financeira, das finanças puras e duras, e avançar um bocadinho para o valor da perspectiva económica. Numa perspectiva financeira, o valor está assente em fluxos financeiros, é por isso, num conjunto de cash flows futuros que um determinado ativo vai gerar ao longo da sua vida, a ótica económica vai muito além disso. A ótica económica parte daquilo que é o valor financeiro dos ativos e vai mais longe e inclui também, ou acrescenta aos fluxos financeiros, aquilo que são as externalidades geradas pelo investimento. Dando aqui dois exemplos, ao nível, sei lá, de projetos públicos, quando se avalia, por exemplo, a construção de um hospital, quando se avalia a construção de uma linha de metro, quando se avaliam estes projetos de investimento públicos, mais do que a componente financeira em si do projeto, é preciso perceber que sinergias, que externalidades positivas são geradas para a sociedade. Quando nós olhamos para uma linha de metro, certamente que a receita que é gerada pelas viagens vai cobrir custos ou nem sequer cobre custos de exploração, e por isso o investimento, os custos de investimento não são cobertos, e por isso, no limite, é o Estado a cobrir esses custos de investimento. Mas esse investimento em infraestruturas, em material circulante, por exemplo, só avança porque são geradas externalidades positivas para a sociedade. Por exemplo, redução de emissão de CO2, porque se calhar com uma linha de metro temos menos autocarros e menos carros a circular. Redução de tempos de viagem dos utentes, se calhar encurtam o tempo de viagem entre casa e trabalho. Temos redução de acidentes. Há um conjunto de externalidades positivas que são importantes e que entram nessa avaliação. Por isso, o conceito de valor económico é cada vez mais importante quando, hoje em dia, e não falo só de questões de investimento e de empresas, falo também em projetos sociais. Por isso, terminando aqui a parte do enquadramento, vamos entrar agora então nos tais modelos de avaliação de ativos. Estamos a falar daquilo que nós designamos tipicamente, ou em gíria anglo-saxónica, valuation. O que é o valor de mercado de um determinado ativo? E reparem que há aqui um conjunto, estamos a falar de um conjunto de legos, não é? Um conjunto de peças que são encaixadas de forma a nós conseguirmos chegar a esse tal valor de um ativo. Há metodologias mais complexas, há metodologias mais simples, mas acima de tudo nós precisamos sempre de perceber, ter várias dimensões numa equação. Por exemplo, na avaliação de uma empresa, claramente temos que perceber que receitas futuras, que gastos futuros, que investimento futuro, tudo isso nos leva depois a determinar um determinado valor de mercado para a empresa. E se nós podemos ver isto como um conjunto com peças de Lego que se montam e que nos levam depois para um modelo final de avaliação. Sem finanças, os modelos de avaliação financeira são essencialmente duas grandes ordens, por isso estamos a falar dos modelos de avaliação por arbitragem face a modelos de avaliação por atualização de cash flows, aquilo que nós designamos por discounted cash flows, por isso estamos a falar de modelos, por um lado, de arbitragem
em que nós apuramos o valor com base em preços de mercado, em diferentes preços de ativos em diferentes mercados e possibilidades de arbitragem entre mercados. E, por outro lado, os modelos de discounted cash flows, que são claramente os mais usados. E, por isso, os modelos de atualização de cash flows são os mais robustos e, no limite, qualquer ativo, seja ele real ou financeiro, seja ele uma obrigação, seja ele uma ação, seja ele um projeto de investimento, uma estratégia, um negócio, a avaliação fundamental desse ativo é feita com base em modelos de discounted cash flows. Ou seja, o valor de mercado de um ativo resulta sempre dos cash flows futuros que esse ativo vai gerar. Nós temos sempre que apurar os fluxos financeiros futuros associados a esse projeto, a essa empresa, a esse ativo, e depois, como os cash flows são gerados ao longo do tempo, e nós não podemos, do ponto de vista financeiro, somar os cash flows todos, porque eles estão a ser gerados em momentos do tempo diferentes, temos que atualizá-los, ou seja, trazê-los para a data da avaliação, que normalmente é a data em que estamos a analisar o projeto, usando uma taxa de juros, aquilo que nós chamamos um custo de oportunidade do capital. Se repararem, a ideia é, eu tenho para avaliar um ativo, estimar os cash flows futuros que esse ativo vai gerar e depois trazê-los para hoje com base numa taxa de juros. Taxa é essa que nós identificamos como o custo de oportunidade do capital. E por isso, o valor depende de dois conceitos, já perceberam? Cash flow por um lado, taxa de juros por outro. Ora, que taxa de juros é esta? Estamos a falar, acima de tudo, de uma taxa de juros que é aquilo que eu vou perder por investir num ativo e não investir noutro semelhante. É por isso, se eu vou investir numa empresa, qual é que é a taxa de juros que eu vou exigir para investir naquela empresa? Eu tenho que procurar uma empresa semelhante e perceber qual é que era o retorno que eu obteria se investisse nela. Se essa empresa semelhante, se esse projeto semelhante me dá uma taxa de 10%, então eu vou exigir 10% para investir nesta empresa que estou a analisar, ou neste projeto. Porque se este projeto me oferecer 5%, eu já não quero, eu vou investir na outra ou no outro projeto que me dá 10%. E esta é sempre a lógica fundamental quando se fala em avaliação, é olhar para a capacidade do ativo gerar cash flows no futuro, por um lado, e por outro lado, na taxa de juro, que é a taxa de retorno que nós investidores vamos exigir para investir nesses ativos. Este é o conceito fundamental e que nos leva depois para, então, uma pequena fórmula em que nós sabemos que o valor, então, é dado por cash flows futuros. Temos que ter em atenção a dimensão temporal dos cash flows, como vos disse, temos que ter em atenção a capacidade de crescimento desses cash flows, temos que ter em atenção o risco dos cash flows, e não é por acaso que nós, em setores de atividade com mais risco, em que as receitas são mais voláteis, se quiserem, nós pedimos ou exigimos uma taxa de juros mais elevada para investir lá, enquanto que se tivermos a olhar para projetos menos arriscados, com volatilidade ou com menor volatilidade da taxa, das receitas, se quiserem, dos cash flows, nós vamos exigir taxas de juro menores. E depois, a vida útil do ativo. Nós avaliamos um ativo e temos que saber quando é que, se é que isso vai acontecer, quando é que termina a vida desse ativo. Isto é muito importante na análise que fazemos. E depois temos uma pequena fórmula em que vocês apuram um valor, então, de um ativo, uma soma de todos os cash flows, aqui na fórmula vocês têm o CF, que é o cash flow ao longo do tempo, e que depois atualizamos, e atualizar significa dividir por mais uma taxa, elevado ao número de anos que estamos a atualizar. E esta pequena fórmula permite-nos apurar o valor. Não é nada de extraordinário, a única coisa que temos de saber é quais é que são os cash flows futuros e qual é que é a taxa de juros. E tudo isto se para alguns ativos é muito fácil, para obrigações, por exemplo, obrigações clássicas, em que nós sabemos os juros futuros que vamos receber, isto está contratualmente definido, os cash flows são fáceis de saber quais são. Torna-se mais complicado quando falamos na avaliação de empresas, em que
em que temos que estimar esses cash flows e isso depende muito daquilo que é a nossa expectativa de evolução do mercado. Mas vamos deixar isso para a secção 3. Para já dizer-vos que o valor depende então desses cash flows. E é exatamente desta lógica e da confrontação do valor com o preço que nós temos um primeiro grande indicador de avaliação, que se chama o VAL, ou Valor Atual Líquido. Certamente que muitos de vocês já ouviram falar neste indicador. O que é o VAL? Então vamos investir num projeto de investimento ou não? Vamos investir num projeto que nos leve a entrar num novo mercado ou não? Vamos investir naquele novo produto ou não? Vamos investir numa nova fábrica ou não? Tudo isto são projetos de investimento e que se podem avaliar e a decisão de investir ou não pode ser tomada com base nesta pequena fórmula, que é a fórmula do VAL. O que é o VAL? É eu, primeiro, apurar o valor, e se repararem na fórmula, o VA não é mais do que o valor que nós apuramos antes. Isso, o valor do ativo, do projeto de investimento é o VA, que vocês têm aqui, e depois vamos comparar isso com o preço, ou com o investimento. Se vamos investir numa nova fábrica, o que é que nós vamos determinar? Os cash flows que essa fábrica vai gerar no futuro, isso dá-nos o valor da fábrica, e confrontamos isso com o investimento para ter a fábrica. Ora, se nós gerarmos mais valor do que o que investimos, então devemos avançar. Ora, se o valor for inferior, não devemos avançar. Que é isso que nós temos aqui como comparação, não é? O que é que nós estamos a fazer quando decidimos, quando avaliamos um ativo? É tomar uma decisão de investimento. Ou seja, confrontar valor, quanto é que vale aquela empresa? Com o preço, quanto é que ela custa? Quanto é que os donos atuais daquela empresa pedem por ela? Qual é que é o preço? Quanto é que eu tenho que pagar pela empresa? E é da confrontação destes dois itens, se quiserem, destas duas grandezas, que nós temos um VAL, e por isso o VAL é positivo se o valor for superior ao investimento. Então, se aquela empresa vale mais do que aquilo que é o preço que me estão a pedir por ela, então o VAL é positivo, eu crio o valor, então se eu crio o valor devo investir. Mas se o valor da empresa é inferior ao seu preço, então nós não vamos investir. Não vamos estar a comprar algo por 100 quando o valor dela é só 50, ou seja, nós estamos a perder valor com esse investimento. E aí o que nós temos que fazer é procurar um investimento alternativo. E se o VAL for negativo, nós não vamos investir. Significa isso que estamos a investir mais do que aquilo que é a utilidade futura, os cash flows futuros que nós vamos ter com esse investimento. E por último, podemos ter um VAL igual a zero, ou seja, o valor é igual ao preço. Na prática, se quiserem, teoricamente, se vocês forem olhar para os manuais de finanças, o que dizem lá os autores é, teoricamente, se o VAL é zero, então devemos investir, porque o preço é exatamente aquilo que nós estamos disponíveis a pagar, porque é o valor que nós apuramos. O problema é que na prática ninguém investe quando o VAL é zero, porque a partir do momento que nós estamos a falar sobre cash flows futuros, e estamos a falar sobre estimar aquilo que vai acontecer no futuro, qualquer erro que nós possamos cometer nesta projeção pode significar um VAL negativo, e aí estamos a perder valor, por isso estamos a investir em alguma coisa que não vai criar valor. Então aí mais vale, e na prática ninguém investe com VAL igual a zero. Aliás, na prática, as pessoas também não investem com VAL muitas vezes positivo. Pode ser só marginalmente positivo e não interessa estar a investir. Por isso, este é o primeiro conceito, o conceito de valor atual líquido, e é claramente com base neste conceito que se tomam decisões de investimento. O outro conceito, que é um conceito importante, que é complementar, é o conceito de TIR. Ou seja, nós, na avaliação do projeto de investimento, na avaliação do investimento, temos um VAL por um lado, que é uma medida absoluta, vai nos dar algo em euros, mas nós precisamos ter uma medida relativa para perceber o quão
qual é que é o retorno adicional face ao retorno exigido? E aqui estamos a falar da taxa interna de rendibilidade, a chamada TIR. O que é TIR? É o retorno efetivo que nós obtemos com o investimento. Por outras palavras, é a taxa que faz com que o vale seja zero, que nos deixa numa situação de indiferença. Reparem, se vocês estiverem a avaliar um determinado projeto de investimento, uma empresa, e disserem assim, bem, eu para investir naquela empresa vou exigir uma taxa de juro de 10%. 10% é a taxa de juro que eu vou exigir para investir nesta empresa. Ora, como é que eu posso decidir se invisto ou não? Sabendo qual é que é o retorno efetivo que eu tenho com esse investimento. Imaginem que vocês investem na empresa e o retorno efetivo vai ser 20%. Então vocês investem. Se eu exijo 10 e o retorno é 20, então eu vou ter um retorno superior ao exigido, então posso investir. Agora, se eu exijo 10% para investir num ativo, numa empresa, e o retorno que eu obtenho é, por exemplo, 5%, esse vai ser o retorno efetivo, então eu vou estar quieto, quer dizer, não vamos avançar para um investimento onde o retorno que eu quero é 10 e só me dá 5, porque se isso acontece, o vale é negativo. Estes dois conceitos estão interligados. Por isso, recapitulando um bocadinho, a ideia é que eu consigo tomar decisões de investimento com base no vale e também consigo com base na TIR. E se a TIR for superior à taxa de retorno então exigida, que é aqui dada por este I, se a TIR for superior, significa que eu vou ter um retorno superior àquilo que exijo, então aí vou investir. Se a TIR já é inferior, então eu, se quero 10 e só me dão 5, não vou investir. E depois tem, quando elas são as duas iguais, a tal situação de diferença, que é exatamente a situação em que o vale é 0. E aqui vocês têm os principais indicadores. Já agora, deixem-me só dar aqui um exemplo para perceberem do que é que eu estou aqui a falar. Imaginem que nós vamos vamos avançar com uma nova fábrica. Imaginem no setor de calçado, simples. Vamos avançar com uma fábrica naquele setor. E imaginem que do lado esquerdo aqui vocês têm o tempo, têm os cash flows, se quiserem, ou seja, eu vou investir 1.500, pode ser 1,5 milhão de euros, e vou ter um conjunto de cash flows no ano 1, 2, 3, 4 e 5, ou seja, eu tenho um conjunto de cash flows futuros. Como é que eu tomo a decisão? Primeiro, tenho que apurar o valor deste investimento, desta fábrica, ou seja, qual é que é o valor hoje, em zero, destes investimentos que eu faço. Então, tenho que pegar em cada um dos cash flows futuros, 300, 450, 750 e por aí fora, tenho que pegar nesses cash flows e trazê-los para hoje. Atualizá-los. E é a soma desses cash flows que nos dá o valor. Mas se eu só invisto, se este valor for superior ao investimento inicial que faço, qual é que é esse investimento? Está aqui, são os 1.500. E é negativo. Porquê? Porque eu invisto e sai dinheiro. Então é um cash outflow, por isso uma saída de dinheiro. Os outros cash flows são positivos, porque são entradas de dinheiro. A partir disso que eu espero. E quando eu junto isto tudo, vocês ficam com um VAL, está aqui, valor atual, considerando uma taxa de 10%, tenho um valor de 779. Vale positivo e vocês dizem, ok, então se é positivo, vamos investir. Mas reparem que à medida que nós vamos aumentando a taxa de juro, começamos em 10, e esta taxa aqui de atualização, que é o retorno que nós exigimos, se exigíssemos 20, ainda era positivo, mas se exigirmos 30, o vale já é negativo. Ou seja, para uma taxa de 30%, nós já não estamos interessados em investir. Bem, olhando para a prática, é isto que faz com que determinados projetos de investimento, num determinado momento do tempo, sejam interessantes e noutro momento não sejam. Basta que o risco de mercado, o risco de um setor de atividade dispare, para que a taxa de retorno exigida também seja muito elevada, e projetos que eram viáveis há uns anos atrás, hoje podem não ser. Porque a taxa de juro, esta taxa que está aqui, taxa de retorno exigida pelo investidor, vai ser muito elevada.
E reparem que há aqui no meio um ponto em que a taxa de atualização faz com que o vale seja 0. Esta é exatamente a TIR. A TIR, neste caso, é 25,38. É a taxa que faz com que o vale seja 0. E é uma taxa, se quiserem, de indiferença. Reparem, se vocês exigirem 10, primeiro cenário, e receberem 25,38, porque a TIR dá o retorno efetivo, vocês vão investir. Pedem 10, têm 25, excelente, vão investir. Mas se exigirem 35 e só vão obter 25, já não investem. E é desta forma que nós conseguimos apurar o valor e decidir se vamos ou não investir. É confrontando valor atual de cash flows futuros, com o investimento, ou seja, com o preço. É desta forma que, na prática, se fazem estas decisões. Já agora, falando agora um bocadinho nos 5, 6 minutos que temos ainda, falar um bocadinho sobre então a avaliação de ativos reais. Por isso agora deixamos o tema da avaliação em termos mais genéricos, mais abstratos, e vamos olhar, por exemplo, para a avaliação de empresas. Quando nós falamos da avaliação de empresas, reparem, o que é preciso? E aqui entra a lógica dos legos. Primeiro, saber que há ativos, estimar receitas, estimar gastos, e a partir daí cash flows para apurar o valor, numa base de cash flows, e muitas vezes olhar para o mercado e perceber qual é que é o preço de empresas semelhantes. E aqui entramos aqui num tema de avaliação comparativa ou chamados múltiplos do mercado. Por isso, do ponto de vista da avaliação de ativos reais, por isso da avaliação de empresas, de projetos de investimento, de negócios, existem 3 grandes modelos de avaliação. Se vocês têm aquilo que são os modelos fundamentais, que são os modelos de discounted cash flow, por isso atualização de cash flows, que são aquela bolinha ali a cinzento. Vocês têm aquilo que é a avaliação relativa, por múltiplos, e as opções reais. Do ponto de vista, se quiserem, de mercado, teórico, há estes 3 modelos de avaliação. Se perguntarem, e na prática, o que é que se faz? Na prática, usam-se os primeiros 2, que é a atualização de cash flows e avaliação relativa. As opções, aquilo que nós chamamos as real options, as opções reais, são modelos muito, muito avançados e são modelos que no mercado não são muito usados. Quer dizer, se vocês forem a um banco dizer que têm um projeto de investimento e que chegaram a um valor para o projeto através do modelo Real Options de 1 milhão, quer dizer, o banco, as pessoas que estão no banco não têm este nível de sofisticação para perceber o que é que isso é. Para se chegarem lá e disserem, olha, o meu vale com base no modelo de Free Cash Flow é 1 milhão, eles sabem. Ou se disserem, a avaliação que eu tenho da minha empresa olhando para empresas comparáveis, ou deste negócio olhando para negócios comparáveis é de X, eles sabem o que é que isso é. Então, e por isso é que são os mais usados. Claramente, modelo de avaliação por discounted cash flow, avaliação fundamental. Primeiro começa-se por aí, e se quiserem, depois valida-se o resultado com base em modelos de avaliação relativa. Deixem-me dar-vos um exemplo simples de como é que isto funciona. Imaginem que estamos a avaliar um espaço comercial. Um espaço comercial que tem uma renda. Se nós quisermos avaliar esse espaço comercial, podemos avaliá-lo de 2 formas. Aliás, a CMVM e o Banco de Portugal obriga a que os bancos, quando avaliam imóveis, o façam de 2 formas. Por um lado, aquilo que eles chamam o método do rendimento, não é mais do que discounted cash flow, que é a atualização de cash flows futuros, e por outro lado, o método da avaliação relativa. O que é que isto é? O modelo de cash flows, o que é isto? É nós olharmos para aquele espaço comercial e dizermos, ok, qual é que é a renda? Qual é que é a renda que alguém está disponível para pagar para usar aquele espaço, aquele escritório, aquele espaço comercial, aquela loja? Então nós temos a renda e depois dividimos a renda por uma taxa de juro para ter o quê? O valor hoje de todas as rendas futuras. Isto é modelo de cash flow descontado. São os cash flows descontados. Modelo base.
Mas também podemos avaliar aquele espaço comercial, não com base na renda, mas com base naquilo que é o metro quadrado que está a ser transacionado daquela tipologia de espaço naquela zona geográfica. Por isso, se eu sei que um determinado espaço comercial está a ser vendido a X euros ao metro quadrado, então eu sei que se aplicar aquele valor por metro quadrado aos metros quadrados da minha loja, eu chego ao valor da loja. Por isso, na avaliação regulativa, o que nós estamos a fazer é olhar para ativos semelhantes e tentar obter o valor do meu ativo por comparação. Porquê que é um modelo menos usado ou menos robusto? Porque depende da existência desses ativos. Enquanto que o modelo de discounted cash flow é um modelo robusto, porque nós temos que estimar os cash flows, dá muito mais trabalho, mas é mais robusto, o modelo de avaliação relativa é muito mais simples. Desde que nós tenhamos os ativos comparáveis por apenas com rácios, com índices, conseguimos chegar perfeitamente ao valor de um ativo. Isso é muito mais simples de fazer. Só 2 ou 3 notas já agora sobre a avaliação de ativos com base nestes modelos. O modelo das opções reais é muito utilizado para avaliar projetos de investigação e desenvolvimento, projetos de inovação, principalmente aqueles projetos em que nós começamos com o projeto, por exemplo, um medicamento, uma vacina, por exemplo, está na moda hoje, aqueles projetos de investigação em que nós começamos hoje aqui e depois temos 100 ou 200 alternativas, quer dizer, podemos começar aqui e terminar à direita ou terminar à esquerda, podemos chegar à conclusão que um medicamento que nós estamos a tentar desenvolver, sei lá, para o colesterol, chega ao fim e dá para o Alzheimer. São coisas completamente diferentes. Por isso, aí usamos modelos de opções reais, com árvores de decisão. E aí são muito úteis estes modelos. Naquilo que é tradicional, no projeto de investimento mais tradicional, modelos de avaliação por cash flows, mais avaliação relativa para validar os nossos resultados. Mas já agora, deixa-me dizer porque é que é importante nós, e aqui eu vou saltar um bocadinho para a fórmula do Val novamente, por isso quando nós estamos a estudar um projeto de investimento, o que nós estamos a dizer é, eu hoje, na data zero, vou investir, pensem na tal fábrica de sapatos, o que eu vou fazer? Vou investir hoje na fábrica e ao longo dos anos futuros eu vou ter um cash flow. E por isso o meu Val depende de investimento que é negativo, porque é saída de dinheiro, e de um conjunto de cash flows futuros que são, esperamos nós, positivos. E só investimos se o Val for positivo, ou seja, se aquilo que eu ganho no futuro for superior àquilo que eu tenho que investir hoje. Esta é a lógica de base. Mas há aqui 2 questões que se colocam. A primeira é, porquê é que nós, no Val, apuramos o valor com cash flows e não apuramos com resultados? Porquê é que não apuramos com o resultado operacional? Porquê é que não apuramos com base no resultado líquido? Que são medidas mais tradicionais e que certamente vocês já ouviram falar. Essa é a primeira questão. E a segunda questão que se coloca é, mas então, o que é que significa cash flow? Primeiro, e até começando pela segunda, o que é cash flow? Cash flow não é mais do que a diferença entre dinheiro que entra e sai numa determinada empresa, um determinado projeto de investimento. Imaginem, na tal fábrica de sapatos, nesse projeto de investimento, eu quero saber qual é que é o cash flow de cada ano. Ou seja, cash flow entra e cash flow sai naquele projeto. Isso dá-me o cash flow daquele ano. Ao contrário, o resultado é algo que é meramente contabilístico. E é por isso que nós, na prática, não podemos apurar o valor com base em resultados. Temos que usar cash flows. E isso também tem que ver com as próprias normas contabilísticas. Reparem, e isto leva-nos para 2 conceitos. Conceito de, se quiserem, robustez económica ou robustez financeira, ou um problema económico e um problema financeiro. Qual é que é a diferença entre um problema económico e um problema financeiro? Nós podemos estar numa empresa, e certamente que muitos de vocês já sentiram isto, nós podemos estar numa empresa e estar bem economicamente, porque a empresa faturou muito, tem muitos clientes e por aí fora, e então tem bons resultados, tem resultados positivos, espetacular, mas
ela não recebe dos clientes e tem um problema financeiro. Se tem um problema de tesouraria. E se ela não receber dos clientes, pode chegar a um ponto que entra em ruptura de tesouraria e cai. Lá vai a empresa. E por isso é que, do ponto de vista da avaliação, o que conta são os cash flows. Ou seja, nós o que temos que fazer é transformar resultados em dinheiro. E isto é importante porque há dois fatores fundamentais que fazem numa empresa ou num negócio que resultados não sejam dinheiro. Primeiro, tem que ver com aquilo que nós chamamos do capital circulante. Ou seja, parem, se nós vendermos a um cliente alguma coisa e emitirmos uma fatura, nesse momento nós registramos um rendimento. Mas se nós não recebermos, não há entrada de dinheiro, ou seja, não há cash flow. Nós podemos receber uma fatura de um fornecedor, registramos um gasto na contabilidade, mas só há saída de dinheiro quando nós pagarmos. Ou seja, há uma diferença entre aquilo que é a faturação emitida ou recebida e aquilo que é dinheiro que entra ou que sai. Isto chamam-se tempos médios de recebimento e de pagamento, em termos de tesouraria. Por isso, é importante transformar resultados em dinheiro, para terem atenção a estes tempos médios que eu estou aqui a falar. Mas, reparem na nossa fábrica de sapatos. Se nós hoje construímos a fábrica e comprarmos equipamentos, nada disto vai para os resultados, vai para o balanço. Só depois, à medida que nós depreciamos a fábrica, depreciamos os equipamentos, é que temos um resultado, que é um gasto. Isto afeta resultados ao longo dos anos, mas é através das depreciações. Mas as depreciações não são saída de dinheiro. Quando é que o dinheiro sai? No momento em que nós pagamos ao empreiteiro a construção da fábrica, quando nós pagamos ao fornecedor as máquinas. Por isso, quando é que sai o dinheiro? No momento em que nós pagamos, não ao longo do tempo, como está na contabilidade. Por isso, é importante, e por isso é que nós usamos medidas como, já o devem ter ouvido falar, do free cash flow, que é o cash flow disponível para as entidades que financiam a empresa, são elas os acionistas e os bancos. E aqui o que nós estamos a fazer é transformar um EBIT, aquilo que é um resultado operacional, num cash flow no fim. Através de quê? Destes ajustamentos. Transformar resultado em dinheiro, saber quando é que eu invisto efetivamente e não quando eu registro, em termos de demonstração de resultados, essas depreciações. É assim, tinha aqui muito mais para vos falar, como é óbvio, isto é um tema que nunca mais acaba, mas claramente isto foi só para vos introduzir o tema e teremos certamente com muitos de vocês oportunidade para discutir com tempo todos estes temas no curso de gestão. Muito obrigado pela vossa atenção e estou disponível para as questões que tiverem. Muito obrigado, João. Penso que foi claríssima a tua exposição e que deve ter aberto o apetite àqueles que minimamente estão sensibilizados e que querem vir a saber mais sobre estes temas. Aos participantes, portanto, quer o professor João Pinto para questões que tenham a ver com o tema da sessão, quer sobre o programa, quer eu, quer a Isabel, quer a Filipa, estamos disponíveis e, portanto, vocês podem pôr as questões que entenderem por as vossas dúvidas ou, enfim, o que entenderem pelo chat que tenho à vossa disposição. Está bem? E, portanto, a partir de agora, façam o favor de expor. Eu só gostava, antes de mesmo de haver questões a todos, mas sobretudo àqueles que eventualmente possam estar já mais decididos ou a pensar seriamente em inscrever-se no programa, gostava-vos de dizer que tenham alguma pressa em fazer, isto é, por força da situação que nós todos estamos a viver e da situação de saúde pública que vivemos,
é evidente que em quase todos os setores, em quase todas as atividades, houve um decréscimo da procura e nós não somos alheios a isso. E, portanto, no último ano, este programa teve uma procura tal que nós tivemos que constituir 2 turmas. Este ano, a procura não será, tudo indica, igual, como é óbvio, e o que significa que nós, muito provavelmente, não vamos ter 2 turmas. Só tendo uma, ela está a esgotar-se, né? De tal forma que nós só nos restam 6 vagas para a turma que temos e, portanto, eu deixava este alerta que as pessoas que estão a pensar em inscrever-se, que o façam tão breve quanto possível, porque está a esgotar a turma, a única turma que provavelmente vamos ter este ano. Uma segunda referência que eu gostava de fazer, que também tem a ver com as circunstâncias que vivemos, tem a ver com a forma como vai decorrer o programa. Nós esperamos, naturalmente, e essa é a nossa expectativa, que o programa seja como nós gostamos que aconteça, isto é, que funcione em regime presencial. No entanto, enfim, nestas circunstâncias, já é difícil nós prevermos o que vai acontecer para a semana, muito mais difícil é nós prevermos o que vai acontecer em outubro, em novembro, em dezembro, em janeiro, por aí fora. Isto é, se as circunstâncias a isso nos obrigarem, o programa poderá ter que funcionar, nem que parcialmente, em períodos determinados, online. Esperemos que isso não aconteça, portanto, nós esperamos e desejamos que o programa decorra como nós gostamos que ele decorra, isto é, de uma forma presencial. Mas, como se costuma dizer, o futuro a Deus pertence, ainda por cima na Universidade Católica até fica bem dizer isto, portanto, não, estamos sujeitos ao que as circunstâncias de saúde pública nos ditarem. Está bem? E agora sim, aproveitando também desde já para desejar muita saúde a todos e as maiores felicidades, e espero que pelo menos a muitos de vocês dizer um até breve, está bem? Espero ver-vos em breve. E ficamos então abertos aos esclarecimentos que entendam necessários e que queiram colocar. Quer a Isabel, já aqui presente, e a Filipa, e eu, e o professor João Pinto para responder a qualquer questão sobre a avaliação de ativos. Né? Muito obrigado, João, e estamos à vossa disposição. Isabel e Filipa, eu não sei se por iniciativa vossa querem já adiantar alguma coisa. Sim, olá, boa tarde a todos. Da nossa parte, também enquanto coordenadoras executivas do curso geral de gestão, queríamos também manifestar a nossa disponibilidade para todos os esclarecimentos que considerem necessários, quer agora neste momento ou depois através de e-mail, telefone ou até mesmo de marcação de reunião. Entretanto, nós já vemos aqui algumas questões, não sei se o professor João Pinto também as está a visualizar, que são mesmo direcionadas para o professor. Está a ver, professor? João, estás a ver? Estou a ver aqui. Como avaliar unicórnios que apresentem sempre prejuízos crescentes? Esta é uma pergunta do Luís. Ok, muito bem. Para essa questão, tenho aqui outra também que é relacionada e por isso se calhar posso falar das duas. Uma sobre as empresas, startups, tecnológicas e afins cujos cash flows, a estimação, a previsão de cash flows é muito difícil de fazer. Não é por acaso que nesses casos, quando nós entramos em temas como startups tecnológicas, como empresas de forte inovação, ou desenvolvimento, empresas em áreas, em setores de atividade novos, é muito mais difícil, claramente, fazer a avaliação. E é por isso também que, nesses casos, nós saltamos de modelos de avaliação como discounted cash flows ou avaliação relativa, entramos em temas como opções reais, em que nós trabalhamos numa lógica de uma opção
ou seja, olhamos para o capital próprio da empresa como sendo uma opção de compra sobre os ativos da empresa, e com base no modelo de cash flows que está por trás, o que estamos a fazer é simulações, com base em milhares de simulações, até termos um valor para aquela empresa. E cada simulação dessas é um caminho possível para a empresa com base em casos semelhantes. E aí que entram as opções reais, que é simular e chegar ao fim e dizer o valor desta empresa com uma probabilidade de X% vai ser tal, ou está no intervalo X. É aqui que as opções reais têm um papel fundamental, é permitir-nos chegar ao valor de uma empresa quando estamos a falar de temas ou de empresas para as quais não há muitas vezes que é comparáveis, ou empresas que sejam no mesmo setor, que muitas vezes nem existem. Estamos a falar de empresas novas numa área completamente nova. Quando se fala aqui de outra questão, sei lá, da estratégia, o que é que significa uma estratégia como ativo real? O que nós estamos aqui a dizer é, para dar um exemplo, imaginem que nós temos uma empresa internacional que exporta para muitos mercados e de repente decidimos, ou temos uma estratégia que é sair de um determinado mercado, de um determinado país, de uma determinada região. Ou ao contrário, que é a estratégia de entrar nesse novo mercado. Mas olhando um bocadinho para a estratégia de desinvestimento, até porque todas estas metodologias que eu falei aplicam-se para decisões de investimento ou de desinvestimento. A estratégia de sair do mercado avalia-se da mesma forma, que é, eu tenho que avaliar a empresa, qual é que é o valor da empresa estando naquele mercado, qual é que é um bocadinho o valor Aziriz, ou seja, como ela está, comparar com o valor da empresa saindo do mercado e ver quando é que ela vale mais. Se a empresa vale mais mantendo-se naquele mercado, então nós devemos estar lá. Se a empresa valer mais saindo daquele mercado, então nós devemos sair. E a lógica é sempre a mesma, é que por confrontação de valores de mercado. Temos que apurar os valores nas duas situações. Por último, há aqui uma outra questão que tem que ver com taxas de desconto. E fala aqui da questão da Angola, em que há pouca informação financeira, não há modelos de negócio, como é que se estimam as taxas de atualização e por aí fora. Assim, os modelos de avaliação, por exemplo, de avaliação de empresas ou de projetos de investimento, a lógica a base de tudo são empresas, toda a teoria financeira é desenvolvida nesta base, que é, eu estou a olhar para uma empresa grande, cotada em bolsa, e a partir daí vou aplicar um conjunto de modelos. Quando nós saímos desta realidade e vimos para PMEs, por exemplo, em Portugal, ou vamos para projetos de investimento em países como Angola, o que é que acontece? Nós temos que adaptar os modelos. Temos que adaptar os modelos e essa adaptação exige olhar para a realidade local. E se olharmos para Angola, claramente temos que, por um lado, tentar encontrar empresas semelhantes, e se não for lá, se calhar procurar noutros mercados próximos do ponto de vista geográfico para perceber como é que aquele projeto decorreu, como é que foi a evolução dele do ponto de vista económico e financeiro ao longo da vida, ter esses benchmarks e a partir daí adaptá-lo, por exemplo, ao nível das taxas de desconto, adaptar à realidade local. Isto é muito importante. E se não tivermos dados para o país, podemos olhar para a região. É muito melhor do que, por exemplo, estar a usar dados dos Estados Unidos para Angola, quer dizer, não faz sentido. Se olhamos para os países ali à volta, para a região, para a África e tentar perceber como é que lá chegamos. Do ponto de vista de taxas de atualização, é muito importante ajustar. Reparem-se, há um conceito fundamental aqui, que é, por exemplo, trabalhar com preços correntes ou preços constantes. Tem que ver com a inflação. Em países como Angola, com taxas de inflação elevadas, ou como o Brasil, nós não podemos olhar para os cash flows introduzindo, se quiser, nas receitas e nos gastos, inflação, e por isso também não podemos trabalhar com a inflação na taxa de juros, porque se de repente estamos a trabalhar com taxas de atualização, não podemos entrar com a inflação na taxa de juros ou na taxa de atualização, só estamos a falar com taxas de atualização de 50% ou 60%, isto não é possível, e por isso a taxa de desconto, a taxa de atualização, como refere, é sempre uma taxa nominal para o país e depois retira-se a inflação, tal qual como se retirou na parte dos rendimentos e gastos. É a única forma de expurgar o efeito da inflação e ter depois resultados consistentes, ou seja, é trabalhar com o que nós chamamos de preços constantes. Okay?
E acho que eram estas as questões, acho que tem aqui mais nenhuma. Sim, senhora. Sobre o curso, alguém quer pôr alguma questão? Nós temos uma pergunta, que é um aluno que está indeciso entre o curso geral de gestão e o programa intensivo de gestão e que por isso queria perceber, quer responder, professor? Eu posso responder, Isabel. Olha, é um bocadinho em causa própria, não é? Quer dizer, eu, como diretor deste programa, eu tenderei mas muito honestamente, a opção nestes dois cursos depende muito mais de si, portanto, da pessoa que está com dúvida, do que dos cursos. Isto é, o programa intensivo de gestão, como o próprio nome indica, é intensivo. Reparem, tem muito menos horas, isto é, praticamente as matérias são as mesmas, quer num, quer no outro, só que dadas com uma abordagem diferente e de uma forma muito mais intensiva. Isto significa que, na minha opinião, para o programa intensivo de gestão deve ir quem já tem alguns conhecimentos nesta área. Isto é, pessoas que não tenham conhecimentos nesta área, e portanto que são de engenharia, que são de direito, que são de sociologia, de farmácia, que são médicos, que são advogados, e portanto que não têm bases ou são muito reduzidas nesta área, deverá optar, na minha opinião, por um programa onde as matérias são mais facilmente digeríveis, porque há mais tempo para uma pessoa debruçar sobre elas. Isto é, por exemplo, este tema de finanças que nós estamos a falar, e que aliás é o João e eu que asseguramos o módulo de finanças nesse programa intensivo de gestão, o que nós damos aqui em 4, 5 cadeiras ao longo de vários meses, estes temas são dados num fim de semana no programa intensivo de gestão. O que significa que, na minha opinião, quem não tem bases nenhumas nesta área vai sair insatisfeito do programa intensivo de gestão. Quer dizer, porque vai de supetão levar muita matéria de uma forma muito intensiva que não lhe dá tempo para assimilar. E, portanto, no curso geral de gestão ele tem muito mais tempo para assimilar a matéria e, portanto, como eu digo, não é estar a defender a minha dama, é estar a ser o mais honesto possível, de acordo com o perfil da pessoa que está a pôr a questão. Está a ver? Quer dizer, se já tem conhecimentos razoáveis sobre este tema, acho que deverá ir para o programa intensivo de gestão. Se está a zero, ou praticamente a zero, digamos assim, sobre estes temas, então precisa de abordar estes temas de uma forma muito mais a assimilar mais lentamente. Fundamentalmente, portanto, dependendo da situação em que está, eu optava por um ou por outro em função do seu perfil, não é? Sim, e se também puder acrescentar, mesmo a própria forma como os dois programas estão distribuídos também é diferente. O curso geral de gestão é um programa que decorre à segunda e terça-feira, das 6h30 às 9h30, durante praticamente um período, um ano letivo de 9 meses, começa agora dia 28 de setembro e termina em julho do próximo ano. O programa intensivo de gestão decorre a cada 15 dias. E, como o professor disse, é de uma forma mais intensiva na medida em que será sempre a uma sexta-feira todo o dia, depois no sábado seguinte da parte da manhã e passados os tais 15 dias numa quinta-feira ao final do dia é feito um follow-up de cada disciplina e vai decorrendo sempre assim ao longo dos 6 módulos. Também tem esta diferença. O programa intensivo de gestão não tem, digamos, a atribuição de um diploma com média final e com atribuição de créditos, porque não é esse o objetivo no programa, enquanto que o curso geral de gestão tem a condição da avaliação, ainda que quem quiser pode não se submeter à avaliação e no final recebe um certificado de que concluiu o curso geral de gestão com determinada média, determinado... Que aliás é uma pós-graduação, não é? Exatamente, no DCTS, com a indicação de que é uma pós-graduação para alunos licenciados,
os alunos que não sejam licenciados também recebem um certificado com a informação de que terminaram o curso geral de gestão, também só não terão indicação da pós-graduação apenas pela questão da licenciatura. Da acreditação. Exatamente. Sim. O programa intensivo de gestão vai arrancar em outubro e terminar em março. Exato. Tivemos um aluno a perguntar quando é que o programa arranca. O curso de gestão vai arrancar no dia 28 de setembro, portanto daqui a 3 semanas. Teremos uma sessão de acolhimento na abertura do curso e o curso começa com a disciplina de Instrumentos Básicos de Gestão, que é a disciplina do professor Nuno Corte-Real. Ou bem ou para o mal, começam comigo. Quem quiser começar. Para o bem. Espero eu que sim também. E presencialmente esperamos todos, não é? Sim. Seja presencial. Sim, mas como o professor disse, estamos preparados para qualquer momento, caso haja essa necessidade de passarmos para o online. Portanto, o programa vai decorrer de qualquer forma. De qualquer forma, mesmo que tivéssemos que recorrer a isso online, os professores estarão em sala. O que significa que também já, apesar de tudo, é uma diferença grande. Se isso tiver que acontecer, quer dizer, oxalá não aconteça, mas se acontecer, também, eu não estarei aqui sentado numa cadeira atrás de um ecrã ou do meu PC a dar aulas, não é? Portanto, estarei na sala de aula e, portanto, a poder escrever no quadro e vocês, os participantes, a verem o quadro e a poderem interagir como se estivessem na sala. E, portanto, teremos, enfim, as sessões seriam, de qualquer maneira, noutras condições e com outra qualidade e com outra capacidade de interação, que não é o que estamos a ter neste momento. Isto, como a gente diz, é um bocadinho só para abrir o apetite para alguns temas e para o programa. Está bem? Não sei se há mais alguma questão, vocês estão a ver, Filipe e Isabel? Não, eu julgo que estamos também já a exceder um bocadinho o tempo. De qualquer forma, como já dissemos, obrigada a todos por participarem e ao professor João Pinto especialmente também. Muito obrigado, João. Por selecionar esta aula. Obrigado. Tudo bom para vocês. Obrigada. Muita saúde. E continuamos disponíveis pelos meios que já referimos. E até breve, para os que queiram vir. Está bem? Até breve. Até breve. Obrigada por participar. Obrigado.